Gaúchos e gaúchas, gaúchas e gaúchos de essência e alma pura. Estamos iniciando mais um programa A Voz da Tradição, que tem o patrocínio da Tecnisan Solução em Meio Ambiente e o patrocínio daquela que é preferida nos corações e no chimarrão de todos os gaúchos, a Erva Mate Barão. E nós temos o privilégio de ter como patrocinador também construções personalizadas Bergental. Empreendimentos imobiliários com construções personalizadas a Bergental. Mas hoje o programa é muito bonito, porque a velha chula individual que vem de remotas eras, nas solidões das taperas perdidas num ervaçal, marcaste o pampa imortal no repicar das chilenas, nos olhares das morenas, saudando os sapateadores, abre o peito os cantadores, berra a cordiona nos baixos, chula é dança de índio macho em desafio por amores. Venha, seu mestre chula, seu chuleador, dê uma paradinha para o tocador. Venha, seu mestre chula, que chulinham bem, mas dê uma paradinha para mim também. Vamos sentar aqui, vamos prosear em nosso programa A Voz da Tradição. Antes de passar o mate, eu te passo o microfone. O gaiteiro foi bem de acordo com o pedido aqui da nossa apresentação. Quero agradecer a presença de vocês. Vinícius Coelho. Quem não conhece Vinícius Coelho? E seu aluno, Guilherme Bonato. Gravem esse nome, Guilherme Bonato. Grande futuro do campeão do Enarte. Não tem dúvida disso, porque tendo o professor que tem, com a experiência que tem, é só o que aguarda ele é ser campeão do Enarte. A não ser que ele não queira ser sapateador, aí não tem como ser, né? Mudar o foco. E o tocador, porque na chula não é gaiteiro, é tocador de gaita, é o Roberto Melo. Muito obrigado, Roberto, por ter vindo. Vinícius, muito obrigado por aceitar o convite do nosso programa Voz da Tradição, de vir aqui trazer ao nosso telespectador a tua experiência. Antes, enquanto eu te sirvo um chimarrão, para que tu dê boas-vindas, para que tu te cumprimente o nosso telespectador da TV Tradição, eu vou chamar os nossos patrocinadores, vou dizer o que cada um faz, te passando já em primeira mão a Erva Mate Barão, porque a Erva Mate Barão é a preferida nos corações e na cuia de todos os gaúchos, Erva Mate e Chás da Barão. E nós temos também como patrocinador construções personalizadas Bergental, empreendimentos rústicos, grandes construções rústicas personalizadas, especialista em galpões, quiosques, salão de eventos, alambrados, as cercas e as coberturas da Bergental pode ser com capim Santa Fé ou com telha. Você é que escolhe que tipo de cobertura. Aqueles galpões que a gente encontra nos festejos Farroupilha, Parque da Harmonia e por esse Brasil afora, tem a mão da Bergental, porque estão no mercado há mais de 40 anos com construções
personalizadas e com tipo de obra civil, qualquer tipo de obra civil. Construções personalizadas é Bergental. E claro, ela que é nosso patrocinador, que é a solução em meio ambiente, a Tecnissan. A Tecnissan é uma empresa com mais de 20 anos de experiência em locações, de equipamentos e prestação de serviços, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Tecnissan. Este é o programa Voz da Tradição, pela nossa Web TV, TV Tradição, a cultura gaúcha, para todo mundo ver. Vinícius, seja bem-vindo a este programa mais uma vez, mateando com a Sarava Mate Barão. Obrigado, Elomir, pela oportunidade, através do Voz da Tradição e da TV Tradição. É uma honra estar aqui falando da chula, né, essa dança linda, né, que é conhecida mundialmente. Né? Mundialmente. Mundialmente, né? É uma das principais danças da nossa tradição. Né? E é uma honra estar aqui juntamente com o meu aluno, Guilherme, né, e o meu grande amigo gaiteiro, né, Roberto TG. O Roberto já tocou para grandes CTGs, Roberto? Passa o microfone. Tocasse para o Laço, isso, Laço, Rancho da Saudade, isso, entre outros, né? Entre outros CTGs. São vários anos, né? Nesse meio. Tocando já isso, só nas tradições. Isso, só a tradição. Grupo nenhum tu frequenta, só mesmo só nos grupos de dança. Isso, só essa. Ok. Guilherme, e aí, Guilherme, dá o teu boa noite aí para os nossos telespectadores e me diz como é ser aluno do Vinícius Coelho. Eu sou aluno do Vinícius Coelho, meu nome é Guilherme, como ele já falou. Eu quero ir para muito rodeio, que nem o Elomir falou, ganhar o Enarte, e é muito bom isso. Ser aluno do Vinícius. E qual é o teu CTG, Guilherme? Eu dançava no Independência, Gaúcha, agora eu estou no Laço da Amizade, junto com o Vinícius, só que eu sou mirim, ele é veterano, e tá é isso. Certo. Veterano, ele corta o cabelo baixinho para não aparecer o tordinho. Isso é para enganar a torcida. Para enganar a torcida. Eu quero agradecer a vocês três por essa oportunidade de trazer o nosso espectador, a chula, que é maravilhosa. Tu falava, Vinícius, que é conhecida mundialmente a chula, em apresentações artísticas, tanto nos festejos Farroupilha como dentro de um CTG. Quando tu anuncia a chula, agora nós vamos ter alguns passos de chula. Show, né? Não é disputa, não é nada. O público levanta das mesas num jantar para presenciar os chuleadores. E ficam brabos quando termina. Os festejos Farroupilha de Porto Alegre, palco central, tem um festival que a primeira região realiza de chula. Tu olha para o público, aquilo é uma multidão, porque é a chula. O Vinícius, tu é chuleador há bastante tempo. O que tu acha o que tem na chula que cativa o público? A chula, como já fala, é uma dança masculina, né? Que tem o grande desafio da lança, né? E a gaita, o chuleador acompanhando aquilo ali, o sapateador acompanhando a música, né? Então o público fica assim hipnotizado, porque quem não conhece a chula, quem não sabe o que é a dança, primeiro vai fazer parte para ele não bater na lança. Esse é o principal, né? Bateu na lança, perdeu ponto. Bateu na num lança, rodeio, num festival. Num rodeio, festival, né? Esse é o principal, por isso que tem a lança, né? Bateu, conforme o rodeio, conforme o festival, o número de pontos perdido. Mas bateu na lança é uma das características principais da chula. Né? E ao apresentar a chula, nos festivais, eu não sou chuleador e admiro a chula, como tantos outros admiram, mas 5 passos para o mirim, 10 passos. Como é que são esses passos? Tu tem como explicar isso para o público assim, redondamente, assim, sem muito detalhe? O que são esses passos diferentes que eu olho e não vejo, não entendo, não sei? Sim, o número de passos no rodeio, assim, no festivais, né, no Enarte, em inúmeros rodeios, depende da organização, né? Sim. Claro que não vai colocar um mirim a fazer 12 passos, 10 passos. Até porque ele é um aprendiz. É um aprendiz, né? Os passos, conforme assim, você tem 5 passos, né? Então, cada um tem que ser diferenciado do outro e diferente do teu oponente. Do oponente? Do oponente. Não pode repetir o passo? Não pode repetir. Antigamente, existia uma chula de repetição que se fazia muito tempo atrás, em Lages, na Festa do Pinhão, que tu tinha que repetir pelo menos um pedaço do passo. Tipo trova. Tu pegava o final e aí tu repetia. Mas isso era um concurso à parte, que infelizmente acabou. Não existe mais, né?
mas pode até voltar, né? Isso era muito mais difícil, porque tu não sabia Sim, o que o teu oponente ia apresentar? o que o outro ia fazer. Naquela época não tinha internet, a gente tinha aquela surpresa de ver o oponente só de 2 em 3 meses, né? Então a gente não sabia qual era a novidade que ele ia apresentar. E a chula é assim, tu faz um passo, o outro faz. Se tiver alguma coisa parecida, né, na planilha da chula ali, dos rodeios, a coisa, existe o termo variante. 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 Se tu fez alguma coisa parecida, fez joelho, parecido com outro, assim, que o avaliador vai ver que está ali, ó, esse já fez alguma coisa. Então ele assinala ali variante e aí perde ponto, né? E assim vai. Ritmo, imperfeição, toque na lança, né? Apresentação artística. A chula não é só perder ponto, na minha opinião. A chula, a gente começa com 10. Então, se tu é um tu bom, tu vai abaixando a nota. O avaliador já... Então, bom, aquele tem 10. Aquele ali tem 10. Né? E tu tem que lutar pelos teus 10. Né? Tu luta pelos teus 10. E aí a chula tem a interpretação artística, tem o contexto que o chuleador fez. No Enarte eles estão fazendo isso aí agora, esse contexto geral, igual ao das danças, porque cada chuleador vem de uma região do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, do Paraná. Cada um vem de uma região. Cada um dança de um estilo. Da Fronteira dança de um estilo, o pessoal de Caxias lá dança outro, Litoral outro, Porto Alegre outro. Então, isso aí eles resgataram um pouco mais disso aí. Porque antes estava muito parecida a chula, assim, né? Muito igual. Então, muito igual. Então, agora mudou um pouco, ainda tem que mudar bastante coisa, né? Mas, assim vai para frente, graças a Deus vai mudar. Vinícius, mas tu iniciou... Agora tu tem uma aluna. Tu iniciou a aluna onde? Qual foi teu CTG de origem? Eu iniciei nos anos 80, né? Muito longo, né? Atrás, no CTG Vaquianos da Tradição. No Vaquianos. Nos Vaquianos, lá na Vila Farrapos. E lá foi um aprendizado demais, porque a gente não tinha assim, um conhecimento, aquela época não se tinha como hoje, né? As redes sociais. Então, lá foi para mim foi o começo de tudo. Depois dali eu fui para o Maragatos. Mas tu começou com chula ou tu dançava no grupo? Não, dançava no grupo. E lá a gente via uma chula assim, que vinha os outros CTG, mas a gente não sabia o que era, porque a gente não tinha informação naquela época. A gente via, falava muito do Norton, falava muito do Lazaroto. Eram famosos, eram os conhecidos. Falavam muito dos Mileski, falavam muito do chuleador do Tiaraju. O Tiaraju... Não é para ser a nossa casa, mas o Tiaraju tinha os chuleadores. O Jackson, o Bocão, né? Vários. Os Marcelos. Esses os Marcelo, que nós vamos trazer aqui no Voz da Tradição. Vou forçar ele a falar. Ele era chuleador do Tiaraju e foi campeão na época de dança. Campeão da Festa do Pinhão. Isso. Tem muita gente espalhada que dançou chula. Aí, era o Marcelo Silva, que largou a tradição por motivos profissionais. E o Marcelo Oliveira, que hoje é um grande intérprete, grande cantor, que vai estar aqui no programa Voz da Tradição. E aí depois, quando eu fui para o Maragatos, assim, aí eu vi de perto quem eram essas pessoas, né? Porque conheceu eles? Conheci. E aí se transformaram como ídolo para ti? Sim, aí foi o ídolo. Aí nós ensaiava, lá tinha o Norton, eu vi o Norton ensaiar, o Norton foi tricampeão da vacaria, o único tricampeão da vacaria até hoje. Isso aí é o único? O único até hoje. Eu vi ele ensaiar, tinha os Mileski também, que eram do Maragatos, os Mileski eram do Maragatos. Tudo era campeão de chula, né? Muita chula. Nós íamos no Tiaraju, nas festas, nas penhas, antiga penha que existia. Penha que existia. Nós víamos os guri dançar e nós começava. Mirim, correndo atrás, né? Vindo. Depois surgiu o Chimangos, né? Através do Nairo, do Calegaro, que aí tinha os guri lá, tinha o Lucimar. O Nairo dançava chula também. Dançava muita chula também. O Nairo, se não me engano, foi vice-campeão do Fegarte. Isso, né? Isso. O ex-coordenador, agora hoje vice-presidente administrativo do MTG. Tinha o Lúcio Mauro, tinha o Marquinhos, tinha o Fabrício. Tiaraju tinha o Gudizuki. Gudi. Olha, era uma safra muito boa da chula, assim, que, como naquela época não existia essa rede social que tem hoje, tudo que eles apresentavam, nem que fosse amanhã, era novidade. Porque não tinha essa divulgação. Agora a gente posta um vídeo, vai lá, faz um comercial à parte, né, como eu faço aqui com o Gui, né? Então não tinha, então era tudo novidade. Então aí iniciou a minha carreira, né? Depois mais tarde, eu conheci o pessoal de Caxias, porque eu dancei no grupo Os Tropeiros, do Paixão Cortes. Então nós ensaiávamos muito em Caxias. Chegou a dançar nos tropeiros? Dancei nos tropeiros do Paixão Cortes, através do Moacir. Do Moacir, né? Do Moacir, dancei.
E a gente ensaiava em Caxias e tinha muito conhecido, então fiquei conhecendo lá através grandes chulhadores que existiam em Caxias, o Miroca, o James Pereira, né, o Matheus Mazotti, que agora é o atual campeão da vacaria, né, então o Eduardo Cavaleiro. Então foi indo, assim, foi se divulgando porque a gente não tinha acesso. Depois teve a festa do Pinhão, que a gente conheceu os Arruda. Os Arruda, Foi um grande de Santa ícone Catarina através do também. Rui. Isso. Do Mário. Os praianos. Arruda, os praianos. Então a gente tinha essa ampla divulgação da chula. O Anderson Pereira também, o Jeff Temer, o grande amigo que hoje mora em Floripa, lá, que é advogado, foi o primeiro que eu vi dançar que inovou a chula, que ninguém fazia. Ele foi um dos primeiros a inovar a chula. Assim. E o polaco, que é multicampeão no Paraná, o Humberto Lemberg, que hoje atualmente é patrão do Fogo de Chão. Então, teve bastante história. Depois essas pessoas foram parando por motivos particulares, né? A idade foi pegando. Assim, não, né? e tu tem que optar também, porque não é só vir aqui fazer o programa, tu tem que ensaiar, tu tem que te preparar, tu vai para um rodeio. E muitas vezes as pessoas têm sua vida profissional que não tem como juntar horários ou agenda para poder fazer tudo isso, né? E aí vai se perdendo. Não se perde quando se tem um professor que tem os alunos. Eu e tudo acho mais. isso, Ilumira, assim, de se perder, assim, o grande motivo, assim, que não digo essas pessoas, porque para te dar continuidade a uma dança, ou seja lá o que for, tu tem que ter aluno. Tem. Né? Tu tem que ter aluno. A cultura precisa disso. A cultura precisa disso. E porque continuidade. Se tu não faz, ali morreu a tua vida ali, entendeu? A tua vida na tradição, seja o que for. E aí tu não vai dar continuidade, né? Tu não vai. E eu, graças a Deus, né, tive bastante aluno que eu te perguntar, tiveste bastante aluno? Hoje está só com o Guilherme? Hoje eu estou só com o Mas Guilherme. o pessoal do Enarte agora, o vice-campeão do Enarte também não passou por ti? Tu não teve alguma palhinha? Sim, tive algumas coisas, avaliei o Guilherme, vários rodeios, dava dicas assim, o Leonardo, né? Os 4 finalistas, estou falando dos 4 finalistas do Enarte, o Aliás, Jorge. foi um show de chula, os 4 finalistas do ano passado. Sim. Foi no intervalo do almoço, e o povo, quando descobriu, dentro do ginásio central, quando o povo descobriu o que estava acontecendo no final da chula, o pessoal abandonou o almoço e lotou o ginásio. Lotou o ginásio. Aquilo, cara, foi para mim assim, uma honra ver aquilo ali, porque eu fui o ganhador do primeiro FEGART em Santa Cruz. Eu fui o primeiro. Eu tenho um episódio que eu quero, depois eu vou te deixar tu explicar isso para o nosso telespectador, mas eu tenho um episódio que marcou eu sentar na arquibancada, hein? Depois eu vou te perguntar sobre esse evento. Então eu fui o primeiro campeão do FEGART, lá que era ainda FEGART, lá no primeiro de Santa Cruz. Então a chula era no palco, foi o primeiro. Então aquilo ali, eu voltei um tempo atrás assim e vi, né, eu lá com os guris ali, e eu ali louco vendo os guris. Os 4 finalistas são 4 piás novos, né, no máximo 19 anos. Isso é lindo para a chula, porque tudo uma juventude. Tudo juventude, graças a Deus, né, que eles seguiram esse caminho. Até pelo preparo físico também. Preparo físico. Se não tem hoje em dia, não se dança, porque é diferente da minha época, né? A gente era mais assim, desculpe a palavra, mas a gente era mais desleixado assim, de ensaiar. A gente não era preocupado. Hoje os guris são quase profissionais. São quase profissionais, assim, tem que ensaiar, alimentação, alongamento, e coisa que a gente não fazia na época, porque a gente não tinha conhecimento. Então não precisava fazer. Não precisava. Não sabia, ninguém disse que tinha que fazer. E saía. E hoje eu passo para ele essas coisas, porque certo. Precisa, as lesões, joelho. A gente ajoelhava sem joelheira, hoje se fizer isso é um crime. Até porque, o Vinícius, a alimentação de uns anos anteriores era mais sadia. Sim, mudou. Essa juventude hoje se alimenta de saquinho, salgadinho e tal, fast food, e por aí vai. Então isso já faz com que tenha que ter todo esse cuidado especial com o organismo, com a preparação física. Preparação física, os rodeios é muito cansativo, é calor, a maioria dos chulhadores hoje dançam em grupos, né? Em grupos, a maioria dança, então acaba a invernada lá, ele já sai correndo e já tem que ir para a chula, ou vice-versa, né? Então isso aí desgasta num rodeio. Ô Vinícius, quantos títulos tu tem de chulhador? Olha, de rodeio e... eu prefiro que tu fale os mais importantes, porque se for falar todos de rodeios, aí nós vamos ficar aqui até semana que vem falando mesmo os títulos então, que tu assim, tem. O primeiro que eu tive de expressão maior foi o meu vice-campeonato em 96, no FEGART, em Farroupilha. Esse foi Foi lá que eu vou fazer a pergunta de uma vez. Tu teve um episódio, eu não lembro se tu foi segundo, se tu foi primeiro, ou quem foi, que quando chamaram um outro candidato, o ginásio vaiou. Sim. E o Vinícius voltou e buscou aquele candidato. Foi tu que fez isso?
É que assim, ó. Explica para nós. Isso faz alguns anos. Faz E eu não 96. esqueci isso. A maioria não esquece. É que assim, ó. Pela tua atitude. Assim, ó, lá no Fegarte, naquela Foi no última, Fegarte? Foi no Fegarte. Na última edição, quando a gente dançou, era 4 vezes as eliminatórias lá no Fegarte. Quando acabou as invernadas... Deixa eu explicar para o nosso espectador o que é o Fegarte. O Fegarte é o Enarte de hoje, que era em Farroupilha. Foi em Santa Cruz que aconteceu isso. Porque o Fegarte veio para Santa Cruz. Farroupilha. Foi em Farroupilha. Farroupilha. O Fegarte, então, era em Farroupilha. E as modalidades do Enarte de hoje. Quando a gente acabou de dançar as eliminatórias, os 4 finalistas, né? A gente dançou a última final lá no Fegarte. Quando acabou as invernadas, que os grupos estavam todos já reunidos, que antigamente... Eu passo chimarrão para o pessoal da direita aí. Como se faz hoje, os grupos estavam no meio do salão esperando o resultado. Esperando o resultado, eu lembro. Eu estava sentado na arquibancada. Isso. Eles chamaram os 2 finalistas, né? Que foi eu, né, Vinícius Coelho, e o Leandro Lotes de Lagoa Vermelha. Só nós. Eu não lembro quem era o outro. O Leandro Lotes, um grande amigo meu, um baita chulhador também, para a gente fazer um tira-teima, né, na final. Primeira vez que tinha acontecido isso. 10 passos. Né? Então, o ginásio de Farroupilha era menor, aquele povo, né, era um reunido lá, caldeirão. né? A Chula, assim, o pessoal era diferenciado de hoje, assim, o pessoal era fã porque muitos dos grupos dançavam chula. Sim. Hoje é só assim, 1, 2. Antigamente a maioria dançava chula. Dançava em invernada. 2 exemplos aí, Pedro Pedroso dançou chula, sim. Marcelo Bravo dançava em invernada. Marcelo Bravo foi. Né? O Lindomar lá de Caxias. Então muita gente. Então os fãs iam junto. Então a gente fez essa grande final, né? Infelizmente eu fiquei em segundo, né? Mas teve esse episódio de que quando eu fui buscar o troféu de segundo, todo o ginásio de pé gritava é campeão. Né? Então e tu voltou e foi buscar o primeiro lugar? Não. O parceiro, mas tu entrou junto com ele? Eu entrei junto, abraçado. Né? Isso. A gente entrou junto. O que eu chamei a atenção é porque tu entrou junto com ele. Entrei junto porque ele me chamou, né? Porque na realidade a gente é amigo. A chula é só na hora ali da apresentação, não tem rivalidade nenhuma. E nem até hoje não existe isso. O ginásio gritou campeão para ti. Mim. E ele voltou e te pegou e entrou junto com ele. Foi isso, então, foi lindo. Uma coisa. Hoje todo mundo lembra disso aí, né? Claro que ele pela avaliação, os avaliadores acharam melhor dar para ele, né? O primeiro lugar. Está lá nosso título, ainda brinco com ele, às vezes, quando eu encontro, cuida do meu troféu lá. E o teu está lá em casa. Com certeza. Mas a gente depois. A gente se encontrou em vários rodeios, eu ganhei dele, vice-versa. Depois nós avaliamos junto no Enarte, em 2010. Ou seja, isso fez com que vocês ficassem mais amigos. Mais amigo. O pessoal lá de Lagoa Vermelha, nunca teve nada. Assim, não, nunca teve nada. Né? Não, mas foi um episódio que marcou quem estava no ginásio. E eu jamais vou esquecer isso. Foi uma atitude linda. Inesperada, assim, sabe? Foi uma coisa de houve uma vaia e aí... Eu não lembrava quem tinha buscado quem. Não, ele me pegou. Se foi em 96, fazem 96. Fazem 21 anos isso, 96. Então fica difícil tu lembrar. Mas foi uma coisa que marcou. Aí no outro ano, Elomiro, quando eu já fui em Santa Cruz no primeiro ano, aí não teve para ninguém, né? Aí como disse um humorista que eu gravei aqui, aí não roubaram, né, tia? Aí foi honesto que eu ganhei. Aí não teve mais, eu passei todas as eliminatórias e fui o primeiro, graças a Deus, fui o primeiro campeão de Santa Cruz. Primeiro campeão de Santa Cruz. E até hoje, o último campeão da primeira região. Eu sou o último campeão da primeira região. Nunca mais teve um campeão? Não, nunca mais teve. Isso aí é uma coisa que eu fico assim até triste, né? Teve outro chulhador que concorreram... Que ano foi isso, Vinícius? 97? 97, né? Eu fui o único. Depois teve vários chulhadores que chegaram até vice-campeonato. Sim, como ano passado. Vice-campeão. O Guilherme Campeão não. Campeão não. Campeão. Ô, Guilherme, desafio para ti. Desafio. Então isso aí começou. Aí depois... Aos poucos fui largando, aí já fui para a parte da avaliação, né? Porque é importante ter alguém que dançou chula lá no Enar. Qualquer lugar tem que ter um conhecimento para te avaliar. Não, para avaliador tem não que pode ter. Ser. Tem que ter um mínimo. Tu não precisava ser um chulhador de ponto, mas o mínimo tu tem que saber para avaliar. E estudar, porque a avaliação não é só chegar na hora e avaliar. Tu tem que estudar as planilhas, entender de música bastante, né? Porque tudo faz parte. O avaliador de Sim, chula. Tudo é um elo. Tu tem que estar escutando a gaita lá e olhando o espaço aqui. Não é só uma coisa única, é uma coisa total, né, na avaliação. Né? Vinícius, me diz uma coisa. Agora nosso telespectador ligou a televisão, ligou o seu Note
que não deixa de ser uma televisão, Sim. e descobriu o Vinícius Coelho aqui, instrutor de chula. Eu quero fazer com que o meu filho aprenda chula contigo. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego até as tuas aulas? É assim, eu agora estou voltando a dar aula, né? Novamente, né? Eu não tenho lá em casa ainda. Eu vou montar ainda um palco lá, porque é muito difícil ter um palco. Tem que ter um palco no mínimo de 4 metros. Não pode resbalar. Não pode resbalar. Tem que ter uma estrutura boa. Tem que ter música. Tem que ter som, né? Como se fosse uma academia de dança, né? Para o chulhador, para o aluno ter toda, assim, como é que eu vou falar? O espaço favorável. Mínimo necessário para ele mínimo aprender. necessário. Não pode ser numa laje, coisa, porque ele vai ter uma bota especial. A chula de bota, a bota da chula é diferenciada dos grupos, né? Ele tem que ensaiar de bombacha, né? Joelheira, é cansativo, assim, é como se fosse. E eu vou até a casa, né? Aí falo com o pai para a gente montar o palco. E como o pai é um fã, né? Primeiro é o pai, então a gente monta. O Guilherme fez na casa dele lá um palco muito para ensaiar em casa. Para ensaiar, com um espelho na frente, né? Eu vou lá uma vez por semana. A gente se fala, graças a Deus, hoje tem o WhatsApp. Então, se eu quiser, por exemplo, tiver um espaço na minha casa, tu vai até a minha casa. Vou, né? Vou tranquilo. A gente ensaia com as músicas, né? Através do pendrive. Que não dá para levar um gaiteiro sempre, né? Não, o gaiteiro é mais ocupado que o gaiteiro é mais ocupado, olha. Mas então faz o seguinte, diz o teu telefone para o nosso o meu telefone, né? É 8169-7094, né? Tenho no Face também. DDD 51. 51. Porque nós falamos né? para o mundo inteiro. Então. O mundo inteiro. Tenho meus amigos do Face também. Tem números. E se os patrões quiserem te contratar para te dar aula no CTG, sim, eu posso ir lá contratar, ir lá dar uma palestra. Na boa, assim, eu vou, porque a chula sempre veio em primeiro lugar na minha vida, né? Os grupos tiveram paralelo, assim, mas a chula sempre foi... Você chegou a dançar em grupo também, né? Dancei em grupos, assim, nos Vaquianos, Maragatos, no Tiaraju, dancei, no Madrugada Campeira, no Aldeia e atualmente eu estou no Laço da Amizade. E nos Tropeiros, né, que eu tinha falado. Vou passar para o gaiteiro enquanto ele não abre a gaita. Eu tinha comentado antes. Então eu vou fazer... Trabalhei aqui na primeira região por 2 anos, sendo diretor artístico da chula, né? Foi uma honra. Fizemos lá no Parque da Harmonia o primeiro sapateio farroupilha de chula, 2 anos seguidos. Ainda existe, né? Agora eu saí um pouco, ainda, graças a Deus, aquilo era lindo de se ver. Esse ano passado ainda teve chula. Eu apresentei, nos 3 anos consecutivos fui eu que apresentei, e maravilhoso, como eu disse, os guri público vem, né? No mínimo 10 mil pessoas estavam vendo. Sem dúvida nenhuma. No mínimo. E a TV Tradição, como faz sempre no Harmonia, transmitindo ao mundo inteiro. Vivo. Então, a gente não tem noção do número de acesso, de telespectadores e tal. Mas lá no Harmonia, quando tem chula, o público não quer saber se está chovendo, se não está. O público vem para assistir a chula, de tanto que gosta da chula. Vinícius, e aí? Eu não sei sapatear. Eu sou um guri que tenho 12 anos, quero aprender e tal. Tu ensina os primeiros passos ou já tem que ter uma noção do sapateador? Não, assim, se o peão é 0, assim, que não sabe sapatear, né, a gente tem que começar uma fase inicial, assim, de sapateio, postura, né, gestos, né, porque assim, eu não passo meu estilo para ele. Eu acho que não. Cada chulhador tem o seu estilo. Então eu tento filtrar dele o que ele tem de melhor, dançando. Como o Guilherme, por exemplo. O Guilherme dança na invernada espetacular. Então eu uso aquilo ali como ele dança no grupo, do jeito que o grupo... Para a chula, eu trago ele. Porque aquilo é dele. É dele. A chula, cada um tem o seu. Eu não posso fazer uma cópia, eu vou lá e ensino 10 passos meu para ele, tá pronto, vai para o rodeio. Não é isso. Eu acho diferenciado. Ele tem que fazer o caminho dele. Eu vou dando as dicas. Porque depois, mais tarde, ele vai ter aluno. Né? Alunos e aí isso aí logo em seguida ele vai ter. Nem que seja mirim, da pré-mirim. Então a chula tem que ser assim, porque senão vira uma coisa única. Vira só uma linha de chula. E não é, antigamente não era assim. Não. Até porque a gente não tinha as redes sociais. Não. Então, hoje é muito fácil tu divulgar qualquer o pessoal de Porto Alegre dançava mais solto, como sempre falavam. O pessoal de Caxias era aquela chula batida, né? Os Arruda vinha com outra lá de Lages, uma chula diferenciada. O pessoal da Fronteira, então era bem aquela diferente. bota para cima, ligeiro, né? Então acho que cada um tem o seu estilo, né? E agora você falou em ligeiro e Fronteira, e chula tem alguma coisa a ver com quem dança bolhadeira ou não tem nada a ver? Não, a chula não tem assim nem nada a ver com bolhadeira, assim. A bolhadeira... Camarada que
dança com bolhadeira é completamente diferente Não, do não, a chuleador. bolhadeira vem do exemplo do malambo argentino, assim, né? A Lambo chula, não tem. A chula, na A realidade... chula é nossa, É nossa. gaúcha. A chula é gaúcha, né? Como diz o verso, se nós dois chegamos num baile e vamos disputar a mesma Uma prenda, prenda, né? Como- era no sapateio. Sim, no sapateio. Como os tropeiros birivas faziam Os birivas antigamente, faziam. sim, nas carreteadas faziam. Essa dança popular de alegria, né? Colocavam uma lança, ou sei lá, um galho no chão e saíam sapateando, brincando, para se divertir, né? Para se divertir. Sim, não tinha nada naquela época, né? E aí, de repente, lá disputaram uma morena lá Uma morena, e foi uma indo, prenda na né? chula, e aí virou história. Depois o Paixão Cortes trouxe, deu acesso ao que era realmente. Ele viu, primeiramente, o gaiteiro Serafim de Vacaria fazia os primeiros. Serafim, se não me engano, os primeiros passos de chula e a música da chula. E ali, como grande Historiador, historiador, né? Pesquisador. Pesquisador, ele e o Barbosa Lessa e divulgaram, graças a Deus. Né? Sabe que, falando em Paixão Cortes, a gente vê a juventude aí com... Hoje, nós apertamos o botão aqui, o mundo inteiro está nos assistindo, Sim. fácil, né? O mundo inteiro está nos vendo. Nossa maior audiência é o pessoal que está fora. Por quê? Porque o pessoal que está aqui dentro assiste depois, mata a saudade. O pessoal que está lá fora Não tem liga o computador e se emociona sempre. emociona. É essa nossa emoção de fazer o Voz da Tradição por saber disso. Retorno que nós temos, dado pelo diretor da TV Tradição. Mas a maior satisfação que tem em tudo isso é saber que isso é cultura. E o que preocupa é saber, será que existe entre nós, os mais jovens, um outro pesquisador que nem foi Paixão Cortes? Porque na época ele pesquisava, registrava, aí alguns dizem, Paixão Cortes tirou proveito disso, porque ganhou dinheiro, mas ele viajou o mundo para constatar suas pesquisas. E trazer para cá. E trazer para cá. Hoje nós falamos nele como um ícone, como um ídolo, como um grande sabedor da tradição gaúcha, da nossa cultura, mas ele foi um homem que andou a cavalo, de carreta, de carona. Ele iniciou, ele e o Barbosa Lessa. Ele e Barbosa Lessa, para que hoje nós pudéssemos estar aqui à frente da TV, ao mundo inteiro, levando a cultura gaúcha. Mas aí eu pergunto, isso terá continuidade na parte cultural? Hoje o Vinícius é campeão, múltiplo campeão de chula, está passando para seus alunos essa cultura. O que preocupa é não aparecer essas coisas novas e todo mundo diz, como é bonito, vamos introduzir nos galpões e vamos usar. Isso é que preocupa isso mas hoje. eu acho que, Lumiro, graças a Deus, assim, o legado do Paixão Cortes, assim, cada dia que passa tem mais gente entendendo, pesquisando através desse início, né? Trabalhando com cursos, né? O próprio Enarte traz isso, né? Os rodeios de vacaria, o estilo vacariano que se fala, que não existe estilo, né? É o estilo de dançar. Porque é diferente do Enarte, né? É diferente, né? Mas mas a chula não tem isso. Não, a chula não. A chula é uma não coisa tem só. isso. A chula não, né? A chula não. Então isso aí vai, cada dia que passa vai aumentando, as pessoas hoje tem bastante instrutores, conhecedores da dança tradicional. Isso é bom, né? Isso só vem a engrandecer cada vez mais a nossa cultura. Como tu falou da chula, a diferença da vacaria e do Enarte não tem. Significa somente as regras, né? Porque a vacaria é um rodeio. As regras para avaliação. As regras para avaliação. O Enarte é uma coisa e a vacaria é um grande rodeio que o chuleador que ganhar que o rodeio é famosíssimo. O rodeio é muito famoso. Ele é de 2 em 2 anos, 2 em 2 anos. Eu avaliei a chula lá em Vacaria de 2002 a 2010. Eu fui sempre avaliador, né? Com inúmeros companheiros. Avaliei a Vacaria passada, em 2014. Foi muito difícil. Sabes que Vacaria teve uma ocasião aí que estava meio fora das nossas normas. O MTG tem as normas. Sim, claro. E no momento que faz parte do MTG tem que cumprir aquelas normas. Sim, é isso. sim. E Vacaria andou um período meio fora. Eu acho que um período apenas. Um período, mas trocou a patronagem, imediatamente o patrão se adequou, porque não estava fora. Estava querendo ir para um lado diferente. O patrão elegeram um outro patrão da Vacaria. E eu fazia o Cefora do ano passado, como instrutor, no Cefora avançado do MTG, ano passado, 2014, 2013 isso. Pedi para cada um se apresentar, levantou o dedo lá, patrão do CTG de Vacaria, o porteira. Aí eu olhei para ele e digo, patrão, o senhor vem aqui me dar uma aula, tal, para eu ter visto. Ele, não, eu venho aqui para aprender. E aí ele colocou isso.
Eu estou falando aqui porque o patrão colocou isso. Não, estamos aqui fazendo o CFOR avançado para que o Porteira possa se adequar novamente às normas do MTG, porque o MTG faz a cultura gaúcha, nós não podemos fugir disso. E olha o que me disse o patrão, se nós fugirmos disso, nós vamos perder a essência do nosso rodeio e a cultura e a fama que é o rodeio de Vacaria. Fala em rodeio de Vacaria, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ser... Então ele disse que não podia fugir disso. Foi a primeira apresentação dele, o patrão vai dar bom. Depois de 2014 já foi aquele sucesso, sim, foi 2014, ano passado. O presidente do MTG esteve lá, presenciou, enfim, eles já fizeram um grande rodeio lá em 2014. A Chula, a única diferença do Enarte e a Chula lá é que assim, o último evento do rodeio, depois que acaba as invernadas, é a grande final da Chula adulta. É a única coisa, assim. Então, eles dão ênfase no palco principal, né? Todo mundo espera o público a Chula, que é a grande final, depois dos grupos, né? Como nós temos no Enarte, que o pessoal faz aquela confraternização para fechar as planilhas. Tal. Cara, eles fazem a Chula. Eles fazem a Chula. Ali é a principal. Não tem trocar. Inúmeras pessoas já tentaram. O público já fica esperando. Esperando a Chula. Como é tradicional. E tu fosse campeão da Vacaria, não? Não, infelizmente eu não consegui. Cheguei aos 4 finalistas, né? 4 finalistas chegasse. Sim, porque lá é um... só que na minha época, do Marcelo, dos guri, dos Arruda, no mínimo, na Chula adulta, 60 chulhadores. No mínimo. Isso dá saudade. 60 chulhadores. E chulhadores. A Chula começava às 8 da noite e ia até às 5 da manhã. Adulto. Eu estou falando adulto. Depois tinha mirim. 60 chulhadores no mínimo, adulto. No mínimo. Talvez não seja esse número, mas era por aí. Não, mas era de 50. Mas que seja de 50 a 60. Então, era muita gente. Era muita gente. Muita gente boa. O Enarte hoje dá o quê? 20 chulhadores? Não, adulto? Tem 40 lá na final, né? Adulto. 35, 40 até. É por causa de cada região leva um. É bem diferenciado a linha até chegar ao Enarte. Mas é bom, né? Não. A eliminatórias é regional, interregional e a final. E na Vacaria era um rodeio e lá era o... Lá não tem regional, interregional, tem um circuito que eles fazem, né? Eu não sei bem ainda se está acontecendo. Um circuito assim que se vai nos rodeios que os primeiros lugares quem tem mais somatório de ponto nesse circuito já entra direto nas finais de todas as modalidades. Não sei se está havendo ainda. Estou falando assim, que eu sabia que existia. Né? Não sei se existiu em 2014, porque eu estava envolvido com a Chula lá, eu não vi. Não prestou atenção. Porque os 2 finalistas desse circuito, os 2 principais que atingiu bastante pontos, entravam na final direto da Chula. Meio frio, porque eles não passavam as outras etapas lá no rodeio, né? Então eles entravam. Não sei se existe ainda, mas é uma coisa de se ver, né? Bom, Vinícius, agora eu vou te passar o chimarrão, porque eu vou falar dos nossos patrocinadores. Sim. E depois que eu terminar os patrocinadores, eu vou te pedir, tu e o teu aluno, para dar um show de chula aqui. Sim, vamos. E depois nós voltamos a conversar de novo. Então eu vou te passar o chimarrão para poder dizer aos nossos telespectadores do programa Voz da Tradição de hoje que nós estamos conversando com Vinícius Coelho, múltiplo campeão de chula, e seu aluno, guardem esse nome, Guilherme Bonotto, que é o seu aluno, e o grande tocador de gaita, porque na chula é tocador, não é gaiteiro não, é o Roberto Melo. O nosso programa tem oferecimento da Tecnissan. A Tecnissan é a solução em meio ambiente. A Tecnissan é uma empresa com mais de 20 anos de experiência em locações de equipamentos, prestações de serviços, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Essa é a principal preocupação da Tecnissan, proteção ao meio ambiente. E nós temos também a Bergental, construções personalizadas Bergental, empreendimentos imobiliários, construções rústicas personalizadas. Quer fazer lá no teu sítio, quer fazer na tua residência um quiosque? Fala com a Bergental. Quer fazer um galpão, como no Parque da Harmonia faz galpão para essas grandes empresas que lá montam os seus galpões? É feito pela Bergental, porque ela faz também alambrados, salão de eventos, faz cercas para o teu rodeio, se tu quiseres, com cobertura de palha de Santa Fé ou telha, porque a Bergental está no mercado há mais de 40 anos com construção civil. Esta é a Bergental. E nós estamos aqui mateando com a erva mate Barão, porque ela é a preferida no chimarrão e nos corações de todos os gaúchos. Então agora eu vou pedir ao Vinícius e ao Bonato para nos apresentar então essa dança maravilhosa, mundialmente
famosa e conhecida como a chula. Bom, os senhores acabaram de presenciar esses belos passos de chula. Eu não quis dançar chula porque aí perde o sentido do programa. Porque aí a chula é uma disputa de prenda bonita e tal. Se eu dançar chula, eu vou desmoralizar o professor, múltiplo campeão do ENAR. Então eu vou deixar para uma próxima, para não fazer que nenhum dos apresentadores, a gente tem por aí grandes amigos da gente aí, que sempre dançam chula. Então eu vou deixar para uma próxima ocasião e eu desafiar o Vinícius numa chula. Eu não sei quando, mas quando der a gente faz isso. Mas Vinícius, que bela chula. Tu mata a saudade de vez em quando, Vinícius? Não, só dando aula. Não, mata a saudade, sim. Agora... Deu para ver aqui que tu matou a pau, que essa é a palavra, matou a pau. Não, mas claro que agora a forma física não é mais a mesma. Claro, né? não tem a forma do Guilherme. Não tem a forma dele. Do Guilherme, até o tempo para ensaiar eu não tenho muito, né? Eu tenho filho, tudo. É. Normal, a vida muda, a vida anda, né? A vida anda, né? Mas ainda concorro nos rodeios, né? Eu faço parte da Chula Veterana agora, por causa da minha idade, através do MTG. Tu está fazendo parte da Chula Veterana. Então eu não posso mais, até posso concorrer na adulta, mas acho que não, passou.
Passou, deixar né? para essa gurizada Deixa nova. para essa gurizada aí, porque eu acho que é melhor ter o legado, né? E na Chula Veterana eu vou, em inúmeros rodeios já fui, Osório, teve o concurso em Santa Maria, né, que eu participei, o Festival do Rancho, que eu ganhei, né? Então e a gente vê a velha guarda da Chula. O pessoal tá voltando aos pouquinhos, né? Será que se dá essa tua iniciativa de continuar, Vinícius? Sim, acho que sim, porque o pessoal primeiro para, mas fica com aquele sentimento de dançar. Mas aí o que não pode acontecer assim, eu tô gordo, eu tô... Vai Não lá posso fazer. mais. Vai fazer. Mas tu teve história. Claro. A pessoa muda, claro. não E tem a história como. não muda. Sim. A história não muda. Sim, a história não muda. Agora o teu corpo, o teu biotipo, né? Tudo muda, A história né? não muda. O que nós estamos fazendo aqui, estamos gravando e depois fica no site da TV Tradição, nosso programa. Opa. Eu quando fiz o primeiro programa, piloto, né? Todo meio... Hoje eu assisto o programa e vejo o quanto foi importante aquele programa. E já está na história da minha vida, aquele primeiro programa, que não está igual a hoje, porque a gente vai adquirindo experiência, vai mudando, vai multiplicando, vai criando, os amigos vêm, nos dão ideias, vai fazendo. Mas quanto é importante, se faz história. E vocês que participam de um rodeio de chula, num final de semana, estão fazendo história. Eu digo isso para as pessoas. Está fazendo história nesse final de semana. Tu foi em rodeio X, tu participou, mas eu tirei o 10º, não importa. Tu foi lá e fez história. Tu mostrou o que tu sabes fazer. Isso é fundamental. E aí esse pessoal te acompanha, Vinícius? Tem um pessoal que... Esse pessoal da veterana aí de vez em quando combina contigo, vocês fazem alguma reunião, alguma coisa? Sim, né? A gente agora há pouco, há uns 2 meses atrás, a gente fez lá em Santiago, né? Santiago. O primeiro seminário de chula e malambo, né? Terão outros? Terão outros, né? Em Santiago. Em Santiago. Chula e malambo, né? A gente, através do CTG Coxilha de Ronda, do meu amigo Gilmar, teve essa iniciativa, trouxe um professor, um mestre de malambo, né? O Christian, né? Da Argentina, fora de série. O vídeo dele já está no Face, ele dançando de pé descalço, mostrando como é que é o malambo tradicional. E lá a gente foi falar de chula. A gente foi falar das nossas experiências, né, para o pessoal da invernada, né, ver o que mudou, o que pode mudar daqui para frente, né. A gente não focou assim no Enarte, Vacaria, a gente não, né, porque todo mundo que passa como avaliador, acho que a gente tem que ter o respeito, né. Se a pessoa está lá, que foi convidada, é porque ela tem mérito. E convidaram só esse pessoal mais... Sim, a gente fez os antigos chuladores, até porque nesse dia tinha um rodeio de Lagoa Vermelha. E esse, o rodeio de Lagoa Vermelha é grande, é um rodeio grandão, assim, é bem famoso, assim, e a gurizada da chula foi toda lá, porque Queria normal, saber de E às vezes congresso. foi lá, fomos lá, teve o Wagner Escobar, que já foi campeão do Enarte também, o Bolinha, que é professor do Juventude, né, que dançou muito tempo chula, o próprio Gilmar, os guri de Caxias, o James Pereira, né, o Matheus, o André. Então a gente fez uma festa, se apresentamos no baile à noite, né? Então foi assim uma coisa bem diferente. Quando é que foi isso? Foi agora em abril, maio? Foi agora em junho. Agora. Junho? Maio. Maio. Então a gente falou 3 dias de chula e malambo. Fizemos maravilha. Oficina com as crianças, dançamos, o Jean Diniz estava também, o Jean foi um grande campeão, né? Ele e o Luiz Otávio foram os 2 únicos que ganharam o Enarte e Vacaria. Os 2. Nunca teve. Só o Luiz Otávio, né? E o Jean Diniz foram os únicos que ganharam Enarte e Vacaria. Né? Que é bem diferenciado um do outro. Né? Então eles estavam lá, a gente falou o dia inteiro de chula, fizemos oficina, dançamos no centro da cidade, assim, eles estavam caminhando... Chegava, sapateava, o gaiteiro. Sapateador, sapateia no elevador, esperando no elevador, banheiro. No saguão, no banheiro. Se ouvir um barulho, tem um chuleador por aí. Pode ter certeza disso. E é assim que faz. No escritório, eles ficam batendo os pés também, assim, sentado, trabalhando e batendo os pés. Então a gente contou a nossa história lá, foi muito bom, né? A gente cresceu bastante como isso, que precisava, né? Não sei se vai continuar através da gente, né? A gente deu o primeiro passo. Que beleza. A gente não quer ir de confronto nenhum com nenhum órgão, nada. Era só para falar de chula. Acrescentar conhecimentos. Conhecimento, tá na internet, lá tá no meu Face, as fotos. Olha, foi lindo. Que legal. Mas para quem ainda não presenciou, o Vinícius, ele mais 3 integrantes, que eu não lembro quem eram, levou a chula para a Rede Globo, programa da Fátima Bernardes. 1 ano isso? 2013. 2013, Sim. 2 anos. Para a Fátima Bernardes, aqui no Sul, foi líder de audiência do programa da Fátima Bernardes. Não deram muito espaço para eles dançar,
porque a gente queria que eles dançassem uma meia hora, mas não deram. Como é que foi essa experiência, Vinícius? Olha, eu recebi o convite através do Rogério Bastos, né, que me falou que tinha o pessoal da Globo, e aí começamos a troca de e-mail, e no fim foi uma coisa muito rápida, assim, eu tinha que escolher 4 chulhadores. E né, viajar. E viajar, de um dia para o outro. Né. Chegamos lá, a gente não sabia como era, a gente só sabe como é que é a Globo, né, mas a gente não sabia. Então lá nós fomos artistas, nós éramos artistas do Rio Grande do Sul. Fomos tratados como... E são. Né? Claro, nós aqui temos um em cada esquina, mas para eles lá nós somos realmente. Só que a nossa tradição gaúcha, para eles lá, eles ficam impressionados, Lumir, porque eles não têm isso do dia a dia, de andar piochado. Sem ser bairrista. Aliás, já tive vaia por isso, sem ser bairrista. Qual o estado do Brasil que tem a cultura que nós temos? Pode citar. Se tu já descobriu, me diz. Por isso que eles são apaixonados pela nossa cultura. E esse programa, assim, foi um programa diferenciado porque eles queriam falar de todas as culturas do Brasil neste programa. Sim, eu lembro disso. Então teve lá o pessoal do Norte, teve o funk do Rio de Janeiro, samba, do Paraná também, teve várias apresentações, cantores, músicos, né? Só que a chula foi diferenciada, assim, porque lá no Rio de Janeiro a gente andava piochado. A gente foi no avião piochado, de chapéu e tudo. Então ali já começou. Né? A gente de chapéu, piochado, de alpargata e os guris. Interessa que eu vou para o Rio, muito menos para a Globo. Chegamos lá, tinha o cara com a plaquinha lá, né? Rede Globo, né? Chulhadores. E vocês piochadito. Piochadito, né? Meio assim, de camisa. Sim, meio à vontade, até porque aquilo era verão na época. Fomos para o hotel no Projac, lá andamos nos carrinhos, aqueles que aparecem na Rede Globo, né? Fomos tratados, olha, que nem errei, né? Tivemos acesso aos artistas, assim, juntos, assim, com a Fátima Bernardes mesmo. Tomamos café com a Fátima Bernardes. Ela chamou nós. Né? Traz o pessoal do Rio Grande para tomar café comigo. Puxa, né? Que maravilha. Então a gente foi assim... São coisas que as câmeras da Globo não mostram, que é importante. E eu fiquei preocupado assim, porque sempre tem aquelas brincadeiras com os gaúchos, né? Eles trataram nós assim com o maior respeito, assim, nunca não fizeram uma piada. Sei. Porque tem, né? A gente sabe. Não, eles respeitam. Eles sabem, eles conhecem a nossa cultura. Porque a gente cultura. chegou lá, a gente impôs o que a gente queria. Ele veio me falar e disse, cara, vai ser assim, 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 assim. Tanto que a gente teve que trocar depois os palcos, que estava errado, né? Mas a estrutura é fenomenal, as lanças estavam prontas, né? Som, né? Eu tinha mandado através do e-mail a chula, a música da chula, cheguei lá, eles colocaram baixo, bateria, eles fizeram editar um arranjo que ficou sensacional, né? Então, claro, estilizou um pouco a música. Olha aí, gaiteiro, vai te preparando. Mas valeu. Então isso valeu para a gente mostrar para o Brasil inteiro, né, que o nosso estado tem uma cultura assim grandiosa, assim, né? E a gente fez, graças a Deus, fizemos muito sucesso. A gente ficou no Hotel das Estrelas, né, onde que fica só celebridade do Rio de Janeiro, né? A gente humilde lá, levaram a cultura gaúcha para a globalização da Rede Globo. A gente não estava acostumado com isso, mas a gente feio a gente não fez. A gente foi lá mostrar o que a gente realmente é. Não, eu assisti, eu tive o privilégio de assistir, depois te cobrei, Vinícius, não dançaram junto, e olha a resposta que o Vinícius me deu. Como eu cobrei dele aqui, aquele episódio 96, e a resposta que ele me deu, mano, depois, quando ele meu ídolo, me dá um autógrafo, a gente, graças a Deus, somos bem amigos há bastante tempo, a tradição nos oferece isso, e ele me respondeu assim, não, eu não ia dançar aquelas danças piochado. Tu me respondesse isso. Sim, porque... Quando eu te encontrei um ano depois, eu falei, Kátia, tu não dançou para encerrar o programa da Fátima? O que ele me respondeu? Eu não ia dançar, eu estava piochado. A gente isso é um respeito à nossa tradição, à nossa cultura. Elomir, isso aí foi uma das questões que eu passei para ele, porque no final eles iam fazer uma dança assim, a gente dançar forró, samba. Foi uma dança deles. Uma dança que eles sempre fazem. E vocês ficaram parados. E eu falei para eles que a gente não ia fazer porque a gente estava piochado, né? Porque eu acho que ia desonrar a nossa pilcha. E eu acho que não combinava, porque a gente fez a nossa parte lá. Né? E eu acho que aquilo que valeu, né? E a gente não foi, né? Não mudou nada, eles trataram nós igualmente. Mas eu acho que o respeito... Né? Valeu. Assim como valeu essa entrevista de hoje. Vocês viram como passa rápido o programa? Vocês estavam preocupados? O que nós vamos falar? Eu sempre digo para os meus entrevistados, falta tempo, porque o assunto é longo. É longo. O bom de fazer a cultura gaúcha e de ser tradicionalista é porque nossos assuntos de fundamento, não se fala nada que não seja de fundamento, principalmente no programa,
em respeito ao nosso patrocinador, em respeito ao nosso telespectador, mas nós estamos encerrando o programa. Então, eu quero as considerações finais, Vinícius, para o nosso programa de hoje. Olha, Elomir, mais uma vez eu agradeço ao Guilherme, né, pela oportunidade de vir aqui, ao Roberto, né, que deixou a função, o trabalho dele para vir me acompanhar nós na Chula aqui. Graças a Deus tenho esse espaço, né, na nossa cultura, né, que há muito tempo não tem, né. Claro que é pela internet, pela TV Tradição, mas isso aqui hoje está no mundo, né. Tu não quer imaginar o sucesso que é. O sucesso, e eu sei que é porque eu sempre assisto os outros programas, né. Essa palavra não é minha. Eu disse para o meu diretor, mas quando é que eu vou saber do retorno? Ele olhou para mim e disse assim, não vou te contar. É um sucesso monstruoso. Só o que ele me disse. Sim. Então, é maravilhoso. Graças a Deus teve esse espaço, a gente mostrar, eu falar da Chula, que é uma dança que eu sempre amei e amo, né? Graças a Deus agora tô dando sequência, né? Sendo avaliando ou não, olhando nos rodeios, se tiver gente dançando, a musiquinha da Chula tocou, a gente vai para lá. Em Osório agora, esse final de semana que passou o rodeio agora, eu estava no grupo, né? O Gui não tinha dançado ainda e a gente foi lá assistir a Chula. Beleza. Então é fora de série. Isso aqui é... Corre nas veias. Corre nas veias. Obrigado pela oportunidade. Não, nós aqui agradecemos por poder trazer ao telespectador da TV Tradição essa conversa maravilhosa, essa prosa maravilhosa sobre a Chula. E hoje nós conversamos com Vinícius Coelho, múltiplo campeão de Chula, hoje instrutor de Chula, também avaliador de rodeios e do Enarte por aí afora, assim como o seu aluno Guilherme Bonato, que guardem esse nome, hein? Guilherme Bonato, que quem sabe não traremos ele aqui um ano ou dois para conversar como campeão do Enarte ou da Vacaria. Não duvide disso, estou falando agora para não dizer depois que eu não apostei no aluno do Vinícius. E agradecer ao Roberto Melo e agradecer a sua companhia. Agradecemos também a Tecnisan, Solução em Meio Ambiente, a Construções Personalizadas Bergental, Empreendimentos Imobiliários e a Erva Mate Barão, que passamos a tarde aqui, noite, tarde e noite, 19 horas, tarde e noite, mateando com o verdadeiro sabor do chimarrão com Erva Mate Barão. Nos assistiu no programa de hoje, na parte técnica, na transmissão de hoje, o André Jacques, prometendo aos senhores que na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais uma bela entrevista, com mais uma cacimba de cultura para trazer aos senhores no programa Voz da Tradição.